O morador de rua murmurou, a voz rouca e firme. Não fale, apenas preste atenção. A policial Rebecca Reis parou no lugar. Acabara de sair da viatura, quando a figura encostada na parede de tijolos chamou sua atenção. À primeira vista, parecia apenas mais uma alma esquecida da cidade. Roupas sujas, barba por fazer, cabelos longos e embaraçados pingando sob a garoa. Mas havia algo nos olhos dele, uma urgência que não podia ser ignorada. Ao lado do homem, um cachorro vira-lata rosnava, alerta, encarando as sombras do beco. O instinto de Rebecca gritava perigo, mas sua mão hesitou sobre o coldre. Algo no tom do homem a fez pausar. Ela estudou cada movimento dele por alguns segundos. Não havia vacilo, nem tropeço típico de alguém bêbado. A voz, embora áspera, carregava a experiência de quem já tinha visto o pior da vida. Atrás de você. Ele sussurrou novamente. Rebecca olhou por cima do ombro, para o beco escuro. Latas de lixo enfileiradas pingavam água da chuva, nada fora do comum. Ainda assim, algo a alertava. O cachorro rosnou mais forte, os pelos eriçados. O treinamento policial dizia que instintos e evidências eram igualmente importantes. Ambos gritavam agora. O homem levantou lentamente a mão suja, apontando para as sombras. Ele está esperando lá, disse quase num sussurro. Rebecca sentiu o pulso acelerar. O homem pressionou-se contra a parede, mão firme sobre uma arma imaginária, olhos fixos na beira do beco. A garoa caía mais intensa, acrescentando tensão ao momento. Rebecca se sentiu dividida entre dois mundos, o da lei que representava e o do homem abandonado pela sociedade, que a alertava sobre algo invisível. De repente, um ruído suave quebrou o silêncio. Quem estava ali? Sua voz ecoou nas paredes molhadas, mas não veio resposta, apenas o pingar da água. Ela se concentrou, cada músculo alerta. Um leve arrastar de pés cortou a noite. Sapatos deslizando no pavimento molhado, rápidos e nervosos. O cachorro latiu, feroz e agudo. Rebecca ergueu a lanterna. O facho cortando a chuva como uma lâmina, uma figura disparou da escuridão. Rebecca reagiu instintivamente, mão em direção à arma, mas a voz rouca do morador de rua a fez hesitar. Não atire, ele tem uma faca. O estranho avançou, um brilho metálico refletindo a fraca luz da rua. Rebecca recuou, mantendo a arma pronta, o coração disparado. O cachorro avançou, dentes à mostra, ganhando preciosos segundos. Por um instante, o tempo parecia desacelerar. Rebecca precisou decidir, puxar o gatilho ou confiar no aviso do homem sem teto. Esse segundo de hesitação foi suficiente para a luta começar de verdade. O atacante cambaleou, mas não parou, avançando com a faca erguida. Rebecca desviou, escorregando levemente no chão molhado. Sem pensar duas vezes, o morador de rua lançou-se à frente, interceptando o agressor. Os corpos se chocaram caindo nas poças d'água. Rebecca congelou, arma em punho, incerta sobre disparar. O cachorro mordeu o atacante, criando espaço. A chuva caía mais forte, transformando a briga em um borrão de movimentos e sombras. Solte-o! Gritou Rebecca, mas o homem se manteve firme, segurando o braço do atacante. A lâmina cortou a poucos centímetros do rosto dele, mas ele não soltou. Rebecca rapidamente se reposicionou, mirando, buscando um tiro seguro. A respiração vinha em rajadas, adrenalina a mil. Finalmente um disparo de advertência ecoou pela noite. O som estilhaçou o silêncio. O agressor estremeceu, dando ao homem sem teto a chance de desarmá-lo. A faca deslizou pelo chão molhado, perto das botas de Rebecca. Ele chutou para longe, fora do alcance. O atacante tentou se libertar, mas estava enfraquecido. Rebecca se aproximou, algemas em mãos, imobilizando o homem com rapidez. O clique do metal soou como sentença final. O agressor resmungou maldições baixinho, mas a luta terminara. Rebecca exalou tremendo, ainda processando o perigo que acabara de ser evitado. Ela se virou para o homem sem teto, peito arfando, cabelo grudado pelo suor e pela chuva. O cachorro voltou a seu lado, abanando o rabo com lealdade silenciosa.
Rebecca olhou para ele em silêncio, reconhecendo o inesperado aliado que salvou sua vida. Olhar fixo, tentando encontrar palavras, Rebecca se deu conta do que havia acontecido. Pela primeira vez na carreira, percebeu que sua vida não tinha sido salva pelo treinamento, nem por reforços, mas por alguém que a sociedade considerava descartável. Alguém que não possuía nada, mas arriscou tudo. O peso disso apertou seu coração de forma intensa. Rebecca lentamente guardou a arma sem desviar os olhos do homem. Você poderia ter morrido, disse ela suavemente. O homem deu de ombros, limpando a sujeira e a água da chuva do rosto. Você também, respondeu com voz firme. Não havia orgulho nem arrogância, apenas uma verdade simples. Ao lado dele, o cachorro empurrou levemente sua perna, lembrando-o do vínculo silencioso que compartilhavam por sobreviver mais uma noite. Rebecca sentiu uma pontada de culpa ao se lembrar da suspeita inicial que sentira. Ela tinha julgado errado, e ele sabia disso. O homem apontou para o carro, talvez esperando ajuda, ou até mesmo um hospital. Mas ele balançou a cabeça. Hospital? Não, disse com firmeza. Seus olhos refletiam algo, medo, talvez vergonha. Rebecca hesitou, dividida entre dever e respeito. Ele parecia querer insistir, mas algo no tom dela dizia para não forçar. Em vez disso, ofereceu-lhe um cobertor de sua mochila improvisada. Ela aceitou silenciosamente, envolvendo os ombros molhados. O cachorro se aconchegou ao lado do dono, ambos tremendo de frio. Rebecca agachou-se, estudando-o mais de perto. Sob a sujeira e o cansaço, havia inteligência nos olhos dele. As palavras anteriores ecoavam em sua mente, afiadas, urgentes e salvadoras. Ele não era apenas mais um sem-teto. Tinha uma história escondida sob camadas de dor e sobrevivência. Ela se perguntava como alguém como ele acabara ali, com nada além do cachorro como família. Ao invés de perguntar, Rebecca disse suavemente, "Obrigada." 2 palavras, carregadas de sinceridade. O homem a olhou por um longo momento, avaliando sua honestidade, e então assentiu com um leve sorriso. O cachorro lambeu a mão dela, quebrando a tensão. Pela primeira vez naquela noite, Rebecca se permitiu sentir alívio. Sua vida não havia sido salva por distintivo ou arma, mas pela humanidade de alguém que o mundo ignorava. O rádio chamou reforços. Em minutos, luzes piscando iluminaram a rua. Policiais chegaram, prenderam o agressor e recolheram depoimentos. Alguns olharam curiosos para o homem sem teto, mas Rebecca dispensou qualquer comentário com um olhar. Devia a ele, mais do que qualquer um poderia compreender. Quando perguntaram quem havia parado o agressor, Rebecca simplesmente respondeu, ele. O silêncio que se seguiu carregava descrença, mas também um toque de respeito. O homem se remexeu, desconfortável com os olhares. Ele não buscava elogios, apenas queria desaparecer nas sombras de onde viera. Rebecca sentiu isso. Antes que ele pudesse partir, ela falou, espere. Qual é o seu nome? Ele hesitou, depois respondeu em sussurro, Ethan. A simplicidade do nome parecia quase frágil, como uma verdade esquecida há anos. Rebecca repetiu suavemente, gravando na memória, Ethan, o homem que salvou sua vida. Quando a chuva diminuiu, Rebecca ofereceu carona para algum lugar quente. Ele recusou, insistindo que estava bem ali. Ela não insistiu, mas deixou comida no porta-malas, refeições embaladas que ele poderia usar em outros turnos. Ethan aceitou em silêncio, enquanto o cachorro abanava o rabo ao ver a comida. Rebecca observou enquanto ele se retirava para as sombras, cobertor enrolado, cachorro ao lado. Uma dor leve apertou seu peito, sabendo que talvez nunca mais o visse, mas esperando que isso mudasse. Ao dirigir para longe, não conseguia tirar a imagem da cabeça. Repetia mentalmente cada instante, a urgência na voz, a coragem, o altruísmo. Ele era invisível para o mundo, mas para ela se tornara inesquecível. Rebecca percebeu que seu dever não era apenas fazer cumprir a lei, mas enxergar a humanidade daqueles que a sociedade ignorava.
Naquela noite, essa lição foi escrita com chuva, sangue e coragem. Horas depois, Rebecca voltou à estação, exausta e encharcada. Quando colegas perguntaram o que havia acontecido, respondeu de forma curta. Alguns não acreditariam, outros não se importariam, mas ela sabia a verdade. Em algum lugar da cidade, um homem chamado Ethan e seu cachorro estavam vivos. E ela também, graças à ação dele. No fundo, Rebecca prometeu a si mesma, essa não seria a última vez que o veria. Os heróis vêm de muitas formas, e às vezes usam trapos em vez de capas. Na manhã seguinte, ela ainda pensava em Ethan. Repassava cada detalhe. A chuva, a faca, a coragem bruta de alguém que não tinha nada. Queria conhecê-lo melhor, mas sabia como a cidade engolia pessoas como ele. Os sem-teto desapareciam na multidão, invisíveis para todos, menos para ela. Rebecca se sentiu compelida a procurar. Percorreu becos, conferiu abrigos. Todos já haviam ouvido falar do homem com o cachorro, mas ninguém sabia onde ele realmente estava. Ethan permanecia um fantasma, visível apenas para aqueles dispostos a enxergar. Os dias se passaram, mas Rebecca não desistiu. Numa noite, enquanto patrulhava um bairro mais calmo, avistou uma figura familiar encostada em uma parede em ruínas. O cachorro estava encolhido aos pés do homem, orelhas erguidas ao som da viatura. Rebecca parou, aproximando-se devagar. Ethan levantou a cabeça, surpreso, mas sereno. "Achei que você tivesse esquecido", disse ele com voz rouca. Rebecca balançou a cabeça. "Nunca." Ele ofereceu um sanduíche fresco e uma garrafa de água. Ela aceitou em silêncio, mas o olhar dele suavizou. Era o início de uma confiança silenciosa. Rebecca sentou-se no meio-fio ao lado dele, ignorando os olhares dos transeuntes. "Por que fez isso?" perguntou após um longo silêncio. Ethan não respondeu imediatamente. Coçou a cabeça do cachorro, mantendo os olhos no chão molhado. Finalmente disse: "Porque ninguém mais faria. E porque você me olhou como lixo quando me viu." As palavras atingiram Rebecca profundamente. Muitas pessoas descartavam homens como Ethan, ignorando-os, desumanizando-os. Para ele, aquele reconhecimento era motivo suficiente para arriscar tudo. Nas semanas seguintes, Rebecca encontrou maneiras de visitá-lo. Levava comida, um cobertor ou apenas conversava. Ethan se mostrava relutante em compartilhar sua história, mas alguns detalhes escapavam. Já tivera um emprego estável, até um pequeno apartamento, mas um acidente, contas médicas e perdas familiares o deixaram sem nada, transformando as ruas em seu único lar. Em meio a isso, o cachorro Max era sua âncora. "Me salvou mais de uma vez", admitiu Ethan, acariciando o pelo de Max. Rebecca percebeu o peso por trás das palavras. Logo, começou a notar a inteligência afiada dele. Falava várias línguas. Conhecia história e literatura. Tinha uma percepção da cidade que poucos possuíam. "Você não deveria estar aqui fora", disse Rebecca uma vez. Ele sorriu amargamente. "O mundo não quer homens como eu." Mas Rebecca não concordou. Passou a vê-lo não como um sem-teto, mas como alguém com dignidade, coragem e sabedoria escondidas sob a sujeira. Cada encontro aprofundava seu respeito. Aos poucos, começou a imaginar que talvez fizesse parte da história dele. Numa noite tempestuosa, encontrou Ethan se abrigando debaixo de uma ponte. A chuva caía forte, o frio cortava a pele. Ela insistiu para que fosse com ela até a delegacia, apenas para passar a noite. Ele resistiu, mas Max o empurrou como se desse permissão. Relutantemente, Ethan aceitou. Ao entrar na estação, olhares curiosos o seguiram. Policiais sussurravam, alguns zombando, mas Rebecca se manteve firme. "Ele salvou minha vida", lembrou-os. A sala silenciou. Por aquela noite, Ethan e Max tiveram teto, calor e comida. Ethan não ficava frequentemente na delegacia, mas a experiência o marcou. Parecia estranho, como se não pertencesse, mas também lembrava o que era ser humano. Rebecca assegurou-lhe que nunca perderia essa humanidade. O vínculo entre eles cresceu, transformando-se em amizade.
Rebecca passou a ansiar pelas conversas e pela sabedoria silenciosa de Ethan, até pelo jeito como Max abanava o rabo ao vê-la. No caos de seu trabalho, Ethan se tornou sua calma, mas problemas não demoraram a surgir. Certa tarde, Rebecca foi chamada para uma confusão perto de um armazém abandonado. Ao chegar, percebeu com horror que Ethan estava cercado por membros de uma gangue, zombando de suas roupas esfarrapadas e ameaçando levar Max. O coração de Rebecca disparou enquanto corria até eles. "Polícia! Afaste-se!" gritou. A gangue zombou, mas se dispersou quando os reforços chegaram. Ethan tinha hematomas, mas Max estava seguro. Rebecca ajoelhou-se ao lado dele, ajudando-o a se levantar. Seus olhos se encontraram em silêncio. Gratidão mútua, mas também vergonha de se mostrar vulnerável. Naquela noite, Rebecca passou mais tempo do que deveria, cuidando dos ferimentos dele com um pequeno kit de primeiros socorros. "Você não me deve isso", murmurou Ethan. Rebecca balançou a cabeça firmemente. "Você salvou minha vida. Agora é minha vez." Pela primeira vez, ele não resistiu, deixando-se ajudar. No silêncio que se seguiu, algo não dito passou entre eles. Rebecca percebeu que esse homem, descartado pela sociedade, tornara-se uma das pessoas mais importantes de sua vida. Semanas se passaram e a amizade deles se aprofundou. Rebecca começou a deixar pequenos bilhetes em lugares que sabia que Ethan frequentava, mensagens de incentivo ou apenas palavras gentis. Ele os guardava cuidadosamente, escondidos nas dobras de seu casaco gasto. Max também se afeiçoou a Rebecca, correndo para cumprimentá-la com rabo, abanando e focinho molhado. Os três formaram um vínculo improvável, uma policial, um homem sem teto e um cachorro leal. A cidade ainda era cruel, mas juntos criaram momentos de aconchego nas ruas frias. Rebecca começou a se perguntar, e se Ethan pudesse recomeçar? Ele pesquisou abrigos, programas de reabilitação, até empregos temporários. Cada vez que ela sugeria algo, ele respondia, "Estou bem aqui fora." Mas Rebecca via a mentira. Percebera o cansaço em seus ossos, a saudade nos olhos ao passar por famílias ou cafés acolhedores. Ele estava sobrevivendo, não vivendo. E Rebecca não estava pronta para deixá-lo desaparecer novamente. Então veio o ponto de virada. Numa noite, Rebecca recebeu um chamado sobre uma criança desaparecida em um parque. Horas se passaram sem pistas. Quando a esperança diminuía, Ethan apareceu, Max puxando-o ansiosamente. "Ele está lá dentro", disse, apontando para um galpão fechado. Rebecca estava cética, mas confiou nele. Ao abrir o galpão, encontraram a criança assustada. Seus colegas ficaram incrédulos. Mais uma vez, o homem que ninguém confiava salvou uma vida. Ethan simplesmente se afastou, sussurrando, com Max ao lado. Rebecca não conseguiu mais conter-se. "Ethan, as pessoas precisam de você. Não só eu, todos." Ele congelou. Então se virou lentamente, olhos procurando os dela. Ela continuou. "Você tem mais a oferecer do que imagina. Não deixe o mundo te dizer o contrário." As palavras o atingiram mais forte do que qualquer tempestade. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar uma vida diferente, não apenas vagando, sobrevivendo, mas ajudando, pertencendo, sendo visto. Max latiu uma vez, como se aprovasse. Ethan não respondeu, mas seu silêncio era pesado. No dia seguinte, Rebecca conversou com seu capitão, explicando tudo. A noite em que Ethan a salvou, a criança no galpão, os inúmeros pequenos atos de coragem que ele realizara. A princípio, o capitão zombou, mas a persistência de Rebecca o convenceu. "Tudo bem?" disse ele, "eu vou encontrá-lo." Quando Ethan foi trazido à delegacia, parecia desconfortável sob as luzes fluorescentes, segurando firme a coleira de Max. Mas Rebecca permaneceu ao lado dele, apresentando-o não como um sem-teto, mas como um herói. Lentamente a descrença se transformou em respeito. Pela primeira vez, Ethan não era invisível. Ele era reconhecido. O capitão ofereceu-lhe um trabalho de meio período na delegacia.
ajudando na tradução para comunidades de imigrantes. Rebecca sabia que Ethan falava várias línguas, resultado das conversas que tiveram. A princípio, Ethan resistiu, mas Rebecca o incentivou gentilmente. Não é caridade, disse ela. É propósito. Finalmente, Ethan concordou, embora nervosamente. Seu primeiro dia foi desafiador. Olhares desconfiados, sussurros, dúvidas. Mas quando ajudou uma família assustada a entender um procedimento, tudo mudou. Sua coragem falou mais alto do que qualquer preconceito. Rebecca observou, orgulhosa, o crescimento dele. Pela primeira vez em anos, Ethan não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Semanas se transformaram em meses. Ethan não era policial, mas tornou-se parte da equipe. Suas habilidades, intuição e coragem o tornaram indispensável. Ele reconstruiu seu papel na sociedade e, mais importante, sua identidade. Max permaneceu ao seu lado, agora reconhecido carinhosamente como o mascote não oficial da delegacia. Rebecca viu a transformação acontecer e percebeu que seus sentimentos por Ethan cresciam. Não era apenas admiração. Era algo mais profundo, uma conexão que a assustava, mas que ela não queria mais negar. Numa tarde depois de um longo turno, Rebecca encontrou Ethan do lado de fora da delegacia, observando as luzes da cidade. Ele se aproximou de Max, que se ajeitou aos pés dele. "Você está diferente", disse ela suavemente. Ethan sorriu. "Talvez fossem as roupas limpas, talvez algo mais." Rebecca balançou a cabeça. "Não é você. Diferente. Como alguém que finalmente pertence." Ethan ficou em silêncio por um instante, depois sussurrou: "Isso é para você." As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. O coração de Rebecca acelerou. As paredes que ela havia construído ao redor do seu coração começaram a ruir, tijolo por tijolo. Mesmo assim, Ethan ainda lutava com seu passado. Houve noites em que desaparecia, incapaz de enfrentar o peso da responsabilidade. Rebecca se preocupava, mas nunca desistia. Sempre que ele se sentia sozinho, ela estava ali. Lentamente, Ethan começou a perceber que pertencer não dependia da delegacia ou da sociedade. Dependia de Rebecca e Max, da família improvável que havia encontrado. Juntos, construíram algo inquebrável. A cidade ainda era dura, mas para eles não importava mais. Ethan tinha encontrado seu lugar. Meses depois, numa tarde tranquila, Rebecca perguntou-lhe: "O que você quer para o seu futuro, Ethan?" Ele olhou para Max, depois para ela. "Não sei", admitiu. "Mas pela primeira vez em anos eu quero um." Rebecca sorriu, olhos brilhando. "Então vamos construir juntos." Foi uma promessa tácita, mas real. Sob as luzes da cidade, com Max descansando pacificamente ao lado deles, uma policial e um homem que um dia foi invisível encontraram esperança, não apenas na sobrevivência, mas na possibilidade de uma nova vida. O nome de Ethan começou a circular pela cidade. A história da criança que ele e Max haviam salvado se espalhou muito além da delegacia. Jornais o chamaram de herói improvável. Para um homem que outrora se escondia nas sombras, a atenção parecia surreal. Ele não estava acostumado a câmeras ou elogios, mas sempre que se sentia sobrecarregado, olhava para Rebecca. O sorriso constante dela tranquilizava-o. Ela nunca o tratou como símbolo, apenas como ele mesmo. Essa autenticidade lembrava a Ethan que não precisava ser perfeito, só precisava continuar aparecendo, um dia de cada vez. Com o incentivo de Rebecca, Ethan concordou em participar de uma reunião comunitária. Pais queriam agradecê-lo, crianças queriam acariciar Max, e policiais queriam ouvir sua história. Ele quase recuou, mas Rebecca apertou sua mão com gentileza. "Conte apenas a verdade", sussurrou. Diante da multidão, sua voz tremeu. Falou das dificuldades, da invisibilidade, da sobrevivência, mas também da esperança, do poder de um ato de bondade que lembrava as pessoas que ainda importavam. No fim, a sala estava em silêncio, olhos brilhando, emocionados. A delegacia decidiu tornar seu cargo permanente. Embora não fosse oficial, sua habilidade de conectar-se com os esquecidos tornou-se inestimável.
Ethan ajudava a preencher lacunas culturais, afastava jovens das gangues, inspirava confiança. Max se tornou uma lenda local, seu latido um aviso respeitado por todos. Ethan sentiu orgulho pela primeira vez em anos. Não de riqueza ou status, mas da verdade silenciosa de que transformara a dor em propósito. Rebecca esteve ao lado dele em cada passo, acreditando quando ele não podia acreditar em si mesmo. Uma tarde, Rebecca o convidou para jantar em seu apartamento. Nervoso, Ethan trouxe flores compradas com seu primeiro salário. Riu de si mesmo, achando estranho sentir-se nervoso por algo tão simples. Rebecca abriu a porta encantada com as flores. "São lindas", disse suavemente. Pela primeira vez em muito tempo, Ethan permitiu-se sentir algo terno. Conversaram por horas, entre risos e silêncios confortáveis. Uma nova compreensão cresceu entre eles. Não eram apenas aliados, eram dois corações aprendendo a se abrir cautelosamente um para o outro. Mais tarde, olhando no espelho, Ethan viu as cicatrizes de seu passado, gravadas profundamente. "O que ela poderia ver em mim?", murmurou. Max empurrou sua perna, como lembrando-o de que não estava sozinho. Rebecca parecia imperturbável com suas dúvidas. Cada vez que tentava se afastar dela, ela se aproximava, não com pena, mas com respeito. Ele não queria apagar seu passado, queria caminhar com ele. Lentamente, Ethan percebeu que talvez o amor não fosse sobre ser impecável. Talvez fosse sobre ser visto por completo e ainda assim ser aceito. As tempestades da cidade continuavam. Crime, pobreza e injustiça ainda existiam. Mas Ethan encarava tudo de forma diferente. Com Rebecca e Max, ele não estava apenas resistindo, estava construindo. Às vezes patrulhavam juntos, extraoficialmente. Ela de uniforme, ele de botas limpas, Max caminhando orgulhosamente ao lado. Formavam um trio improvável, mas poderoso. Redentor, parceiro, família. Esperança. As crianças começaram a chamar Ethan pelo nome, acariciando o pelo de Max. Os vizinhos mais velhos ofereciam refeições quentes e palavras gentis. Para um homem que antes acreditava não ter nada, cada gesto parecia um tesouro. O capitão de Rebecca chamou-a para seu escritório um dia. "Você mudou desde que ele entrou na sua vida", disse abruptamente. Rebecca se preparou para críticas, mas em vez disso ele sorriu. "Para melhor. Você luta mais, se importa mais profundamente. Talvez todos precisássemos de alguém como Ethan para nos lembrar por que usamos o distintivo." Rebecca saiu com lágrimas nos olhos e encontrou Ethan do lado de fora, encostado na parede. Max se aconchegava aos pés dele. Ela simplesmente sussurrou. "Você está mudando mais vidas do que imagina." Pela primeira vez em anos, Ethan não discutiu. Apenas absorveu a verdade daquelas palavras. O ponto de virada veio durante uma cerimônia na cidade, onde Ethan foi formalmente reconhecido por sua bravura. De pé no palco, nervoso, ele sentiu a presença de Rebecca como um escudo silencioso. Quando lhe pediram para falar, ele não contou sua própria história de heroísmo. Em vez disso, disse: "Não sou um herói, sou apenas alguém que recebeu uma segunda chance." Olhem ao redor. Prestem atenção àqueles que ignoramos todos os dias. Eles também importam. Os aplausos foram ensurdecedores. Os olhos de Rebecca brilharam de orgulho, sabendo que, de certa forma, ela falava por todas as almas invisíveis, ainda à espera de sua oportunidade. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos pela cidade iluminada, Rebecca deslizou sua mão na dele. Ethan enrijeceu-se por um instante, depois relaxou, permitindo-se sentir o calor humano. "Por muito tempo eu estava frio por dentro e por fora", ele admitiu. "Mas agora algo mudou." Com a fé de Rebecca e a lealdade de Max, Ethan havia encontrado mais do que sobrevivência. Havia encontrado pertencimento. "Você já pensou no amanhã?" Rebecca perguntou suavemente. Ethan olhou para ela, depois para Max. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Pela primeira vez em anos, ele respondeu: "Sim." Meses depois, Ethan se mudou para um apartamento modesto, sua primeira casa em anos.
As paredes eram nuas, os móveis simples, mas para ele era um palácio. Max tinha seu próprio cantinho, com cama e brinquedos, cortesia de Rebecca. Enquanto ajudava Ethan a desfazer as malas, Rebecca ouviu-o sussurrar. Você me salvou. Ela balançou a cabeça sorrindo. Não, você se salvou. Eu só lembrei quem você realmente é. Ethan aproximou-se dela com gratidão silenciosa. Sua jornada de homem esquecido a alguém valorizado estava completa. E finalmente nessa nova vida, o amor encontrou um lar, sim.